Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Quem achou, diga glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Repete comigo: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E olha o que diz essa palavra no versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em sua casa. A Santa Ceia não é para você matar a fome. A Santa Ceia não é para você ficar escolhendo o maior pedaço de pão para você comer. Não, a Santa Ceia é você colocar sua mãozinha na bandeja, tirar um único pedaço de pão, porque não é o tamanho do pedaço de pão que vai te encher da presença do Senhor. Mas por menor que seja a partícula deste pão, ela vai fazer com que você tenha a presença de Deus dentro de você. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Aquele que cumpriu com a justiça de Deus, passando pelas águas do batismo depois de adulto. Se você passou pelas águas do batismo, inclusive hoje, nós tivemos batismo, você vai poder participar da ceia do Senhor. Amém? Vou te dar aqui alguns minutos para que você faça esse autoexame enquanto nós nos preparamos para participar da ceia. Se quiser ficar sentado, fique. De pé, fique. Se quiser dobrar os joelhos, pode ficar. Só não fique sem se autoexaminar, tá bom? Graças a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, por gentileza. Esse pão está pesado. Pesado como foi aquele dia em que o Senhor Jesus ele foi traído, onde ele carregou sobre ele todo o peso dos nossos pecados, o peso
dos nossos erros. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. E graças nós te damos, meu Pai. Nós te damos graças. Porque não era para o Senhor ter morrido, e sim nós. Mas o Senhor decidiu se sacrificar. Como diz as Escrituras, como uma ovelha muda ao matador. O Senhor morreu em nosso lugar. Te agradecemos por cada momento. Te agradecemos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor é Deus vivo e que vive para toda a eternidade. E na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele deu graças e o partiu. Nós iremos consagrar os pães, as partículas menores, os pães menores, porque será esse no qual você vai participar da Santa Ceia. Estende as suas mãos em sentido dos pães, por gentileza. Pai, nós consagramos cada pão e que reconhecemos a partir de hoje não como um pão que foi feito pelas mãos da tua serva, mas reconhecemos que este pão representa o corpo de Cristo. E assim como o corpo do Senhor não tinha enfermidade nem doença, assim também será o corpo dessa igreja viva, sem enfermidades e sem doença. Porque o Senhor disse: aquele que não come do meu corpo, aquele que não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. E hoje nós iremos agir neste ato de ter parte com os céus e com o Senhor, porque parte do corpo do Senhor estará no nosso, hoje mais uma vez, em nome de Jesus. Diga amém e vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Você vai esperar até que todos sejam servidos para juntos nós participarmos da Santa Ceia. Receba o corpo de Cristo em nome de Jesus. Receba o corpo de Cristo em nome de Jesus. Receba o corpo de Cristo. Meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Com os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, que foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas
seu corpo a sofrer, e ele mostrou tanto amor. Ele disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que foi partido por vós. Todos que têm o corpo do Senhor, por favor, comamos. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus forte, poderoso. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Estenda as mãos em sentido do cálice, por favor. Nós consagramos cada vinho, cada suco da vide, que agora passa a ser reconhecido como o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, o sangue de Cristo, que nos limpa, nos purifica de todo o pecado, de todas as mazelas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E agradecemos, meu Pai, porque o Senhor, sabendo que a vida do corpo está no sangue, não permitiu apenas que comêssemos do corpo, mas que também tomássemos do sangue do Senhor. Consagramos e reconhecemos cada cálice como o sangue de Cristo. Amém e graças a Deus. Nós vamos esperar até que todos sejam servidos, para juntos nós podermos tomar do sangue do Senhor. Receba o sangue de Cristo em nome de Jesus. Receba o sangue de Cristo em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue.
Entenda o seguinte: a vida do corpo está no sangue. Quanto mais sangue alguém perde, mais fraco o corpo fica. Quanto mais sangue alguém tem, mais fortalecida essa pessoa é. Quando acontece algum acidente que alguém derrama o sangue, ela vai escurecendo a vista, ela vai perdendo a vida. Porque o sangue, ele é vida. E o Senhor Jesus derramou toda a sua vida por amor de mim, por amor de você, por amor a ti. Foi por amor. Não por merecimento, porque nós não merecemos nada. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, de graça nós recebemos este amor. Sabe aquela pessoa que não tem condições de te dar nada, mas você ama ela? Você ama de graça. Você honra de graça. Não tem aquela pessoa que não precisa fazer nada por você, que você já ama ela. Esse é o chamado amor. Inclusive o do Senhor Jesus é diferente, porque ele é incondicional. Amor interesseiro é aquele que ama por interesse. Amor falso é aquele que fala eu te amo, mas a pessoa é falsa para contigo. O amor incondicional é aquele amor que a pessoa te ama incondicionalmente, independentemente dos teus erros, das tuas falhas, dos teus pecados. Ele te ama. E esse é o amor de Jesus. Ele te ama tanto que ele perdoa você dos seus pecados quando você se arrepende de verdade. Agora, por causa de quê? Por causa do sangue. É o sangue quem limpa, é o sangue quem purifica, é o sangue que nos lava, tanto que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E ele disse: tomai e bebei, porque este é o meu sangue, que foi derramado por vós. Quem tem o sangue do Senhor nessa noite, por favor, bebamos. Pode fazer barulho de quem veio. Pode glorificar. Fecha os teus olhos e glorifica. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Diga: sinta este sangue. Se nesse sangue lavado, Mais alto que a neve serei. Diga: meu Deus, graças eu te dou, porque o Senhor morreu no meu lugar. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. E aplauda bem forte a este Deus. Graças a Deus. Amém. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Ainda de pé no seu lugar, por favor. Lucas, capítulo de número 22, Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo de número 19. Entenda o seguinte. Entenda o seguinte. O que você acabou de participar foi de um momento mais importante que existe. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Jesus vai dizer: aquele que não come da minha carne, que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se eu tenho parte com Cristo, eu participo da Santa Ceia. Você sabe algo que nós precisamos, na verdade precisaríamos aprender com a Igreja Católica? Eu acho que até hoje deve ser assim, não sei. Todas as missas
eu acho que é ministrado a Eucaristia, que representa o corpo de Cristo. E ele vai dizer: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabe o que é que nós deveríamos aprender? E que o certo, o correto seria todo culto ser Santa Ceia. Porque esse ato de Santa Ceia é para ser feito em memória dele. Então, todas as vezes que nós nos reunimos em memória de Cristo, era para nós participarmos da Santa Ceia. A diferença é a questão de toda uma programação que existe, né? O pão é feito de uma forma de consagração, é um pão feito. O pão que você come é um pão que não possui fermento. Ele não tem o fermento natural que se coloca em pães, em bolos, não tem. É uma fermentação natural que acontece. Então é toda uma preparação. Mas acredito, em nome do Senhor Jesus, que nós teremos a estrutura de todo culto a gente ter a Santa Ceia do Senhor. E também não custa barato esse suco da vide que nós tomamos, que é o melhor que tem. Então Deus vai nos dar essa condição de cumprir isso. De todos os dias, todos os cultos, nós podermos fazer memória dele, honrando ele, participando da Santa Ceia, porque a Santa Ceia nos fortalece. Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo 19. Mas até lá, nós faremos essa cerimônia uma vez por mês, que é sempre no segundo domingo de cada mês. E tomando o pão, versículo de número 19. Estou lendo Lucas, capítulo de número 22, e o versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e dele, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas, versículo 21, eis que a mão, repete comigo, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus sabe de todas as coisas. Não existe nada que este Deus não saiba. Não existe nada que o nosso Jesus não saiba. Fala comigo, ele sabe de tudo. Você acredita que ele sabe de tudo? Desocupe as tuas mãos, coloca a Bíblia cuidadosamente no teu assento. E para Jesus eu quero que você dê a mais linda, a mais forte e a mais bela salva de palmas. Para melhorar, abre a boca, diga glória a Deus. Pode fazer barulho de quem veio, pode fazer barulho de igreja viva. A palavra vai dizer: aquele que tem fôlego, glorifique e louve ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, com os aplausos e com a nossa glorificação. Abre os céus e recebe o louvor da tua igreja, a exaltação da tua igreja. Unge a vida do ministro nessa noite, usa o ministro nessa noite. Unge o ouvido da tua igreja para ouvir, o coração para receber, a mente para entender e assimilar o que vai estar sendo pregado. Envia a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E os que são da fé, diga amém, diga graças a Deus. Podeis tomar teu assento, por favor. Existe uma cultura de etiqueta, de educação. Existem algumas coisas que é falta de educação. Por exemplo, você vai em um restaurante e aí você decide comer e arrotar na frente das pessoas. Né? Imagina. Aí vai de novo, você forçando para fazer. Tem gente que faz isso, coisa sai natural. É um acidente. Você tá lá no restaurante, coisa mais chique, uma conversa boa, de repente, peraí que eu vou soltar outra. Aí bebe a Coca-Cola de novo. Não é feio isso? Feio. Existe algo que, pelo menos alguns de etiqueta nos ensinam. Olha, você coloca, se debruçar sobre a mesa
do restaurante, isso é uma falta de educação. Você vai comer e se deita assim na mesa e... Isso é uma falta de educação. Os cotovelos, se debruçar na mesa. Isso não pode. E há quem ensine que a forma correta, você coloca ali cuidadosamente suas mãos sobre a mesa. Sobre a mesa. Só que essa cultura que os povos saem ensinando na internet hoje, que chama de etiqueta, já existia na época de Jesus. Tanto que na entrada de cada casa existia uma espécie, para que você entenda, não vou dizer o nome, mas para que você entenda, uma espécie de uma vasilha, em que as pessoas lavavam suas mãos, lavavam seus pés, para poder entrar na casa e assentar-se à mesa. E quando chegava lá, no momento do servir, as mãos estavam na mesa. E Jesus sabia que ali tinha Judas, o traidor. Ele sabia, porque ele sabe de todas as coisas. E para deixar claro que ele sabia, ele vai dizer: as mãos do que me trai está comigo na mesa. E aqui eu entendo a primeira coisa e aprendo a primeira coisa. Quem te trai é quem está perto. Quem te faz mal é quem está perto. Repito, a pessoa que está longe, no máximo, pode ter inveja de você. Mas só pode te machucar quem está perto. E Jesus sabendo. Pode repetir comigo? Jesus sabendo. Ele resolveu ainda servir a ceia para Judas, que iria traí-lo, para Pedro, que iria negá-lo, e para os discípulos que iriam fugir e deixar ele só. Ele, recebendo essas afrontas, sabendo de que receberia essas afrontas, ele decidiu servir. E é um outro ensinamento que eu aprendo e quero te ensinar. Que é melhor servir do que ser servido. Aquele que não serve para servir, jamais servirá para ser servido. O princípio de tudo é a humildade. Isso é o princípio de tudo. E uma das maiores provas de humildade é a disponibilidade da servidão. A pessoa, tem gente que é muito gente boa, mas não sabe servir. Não gosta de servir. E Jesus, sabendo disso, vamos aqui para a palavra. Jesus, sabendo disso, gente. Jesus sabia que Judas estava ali, que Pedro ia negar, os discípulos iam fugir, mas ele decidiu aqui, serviu. Ele serviu a mesa. Você pode repetir comigo? Eu posso saber quem me trai, quem me nega, quem me deixa só, mas eu fui escolhido para servir. Quem vive pelo reino jamais vai deixar as afrontas mudarem o propósito. Peraí, tem um propósito. Existe um propósito na vida do Senhor. Existiu um propósito na vida do Senhor Jesus. E as afrontas que vieram contra ele, vieram para querer tirar ele desse caminho. Para tirar ele desse propósito. Preste atenção. Já viu que as afrontas vêm para você para te tirar do sério? Sim ou não? Vem contra você para te tirar do reino. Vem contra você para tirar a tua paz de espírito. A afronta só é para isso. Para te perturbar. Para te fazer cair. Estava Jesus no seu propósito, porque Mateus, no capítulo de número 4, eu quero que você veja isso. Mateus, capítulo de número 4. Depois da mesa. Primeiro, Jesus sabia. Jesus sabia que Judas ia traí-lo.
que Pedro ia negá-lo e que os discípulos, posso falar uma linguagem que as pessoas entendam? E aí, inclusive, fala aqui, os discípulos iam pegar o beco. Os discípulos iam deixar ele só. Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim ele decidiu servir à mesa. E depois na mesa vieram as afrontas. Jesus ele vai ter um propósito. Jesus ele vai ser conduzido ao deserto. Versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo de número 1, olha só. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o que, minha gente? E chegando-se a ele, o tentador disse, olha só, no deserto, com fome, olha a afronta que ele vai receber. Satanás vai tentar atingir a identidade de Jesus. Satanás vai querer colocar em dúvida a identidade de Jesus. Qual era a identidade de Jesus? Filho de Deus. Jesus é filho de Deus. E Satanás vai dizer o seguinte, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em... Hã? Jesus com fome, no deserto, calorzão brabo, ele teve fome. E os que não vieram de manhã, os que vieram de manhã, fiquem calados. Jesus com fome, Satanás ofereceu o que para ele? Pão. Satanás ofereceu o que para ele? Foi o quê? Os que não vieram de manhã, os que vieram de manhã, fiquem calados. Ofereceu o quê? Com fome, pão. Né? O que foi que ele ofereceu? Não foi pão. É por isso que você precisa de pastor, ou de um líder, de alguém para te orientar, porque às vezes você lê e não entende. Em pão. Foi o que ele disse. Ele não ofereceu pão, ele ofereceu pedra. Você sabe exatamente, você sabe, é aí onde está o X da questão. É aí onde nós precisamos entender, olha a afronta. Primeiro, querer colocar uma crise de identidade em Jesus. Se tu és filho de Deus, colocar em crédito, em dúvida, a identidade divina, filho de Deus. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. As pessoas leem e acham que Satanás ofereceu pão. As pessoas pensam que Satanás ofereceu pão para Jesus. Ele não oferece pão, só quem oferece pão é aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Satanás não tem pão para oferecer, ele tem pedra para poder oferecer. Ele tem pedra. Quantas pessoas estão viciadas na pedra do crack? Quantas pessoas estão viciadas em pedras que se transformam em barreiras que tentam impedir a vida dessas pessoas? Quantas pessoas estão recebendo pedras e achando que o inimigo das nossas almas está dando pão? É verdade ou não é? Ele não tem pão para dar. Cada um dá o que tem. Ele não dá pão porque ele não tem pão para dar. Quem tem pão é Deus. Ele fez o maná cair do céu e o povo, quando estava lá passando aquela travessia no deserto, teve pão caindo do céu, maná caindo do céu. Ele fez o pão vivo descer do céu, que é o Senhor Jesus. Mas o inimigo das nossas almas não vai afrontar. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra. Você tem que ter cuidado com as pedras que vêm contra a tua vida. Você tem que ter cuidado com as pedras que o inimigo coloca contra você. Você tem que ter o entendimento de diferenciar o que é pedra e o que é pão. Pessoas estão recebendo pedra, achando que estão recebendo pão. Achando que está recebendo alimento. Achando que está recebendo comida. Quando na verdade está recebendo enganação. Aí vamos lá. Olha o desafio. Se tu és filho de Deus, ele desafiou. Quem é o inimigo das nossas almas para desafiar o nosso Deus? Mas ele é ousado. Ousado assim como aqueles que te desafiam. Ousado assim como aqueles que querem, sabe, ousados e usados. Assim como aqueles que querem tirar a tua paz. Vai para a igreja para quê? Não está adiantando nada. É assim ou não é? E é porque é crente. E é porque é religioso.
E é porque faz oração. E é porque participa do devocional. Olha isso daí. Tu lá é de Deus nada. É assim ou não é que eles fazem com a gente lá fora? Você é escolhido de Deus. Quem é escolhido de Deus aqui? Os escolhidos serão afrontados, os escolhidos serão atacados, os escolhidos serão menosprezados, os escolhidos serão esculachados, os escolhidos serão humilhados. Mas tem uma coisa que os escolhidos não serão: derrotados. Os escolhidos não serão derrotados pelas afrontas do inimigo das nossas almas. Não vai. Teve essa tentação, ela vem outra afronta. Mateus capítulo 27, no versículo de número 39. Jesus vai lá. Agora a situação é diferente. Jesus está crucificado. Jesus está preso no madeiro, seguindo o propósito dele. Qual foi o propósito de Jesus? Ser levado como ovelha muda ao matadouro. E estava lá Jesus. Mateus capítulo de número 27. E o versículo de número 39. Acharam? E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Estava lá Jesus. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Eu quero que você observe isso. Perceba a estratégia. Repete comigo. Se és filho de Deus. Espera aí. Primeiro foi Satanás. Agora são as pessoas usadas por Satanás usando a mesma coisa que Satanás falou. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Entenda a estratégia, minha gente. Entenda a estratégia. Qual era o propósito de Jesus? Morrer na cruz por mim e por você. Qual era o intuito do inimigo das nossas almas? Tirar Jesus do propósito dele. Primeiro, quando ele estava em consagração, em propósito, assim como você está em propósito da campanha da carta de afronta. Aparece de tudo para te tirar desse propósito. Aparece tanta coisa para te tirar desse caminho. Aparece tantas afrontas para fazer você desistir dessa caminhada. Foi com Jesus, a estratégia é a mesma. Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Agora os usados pelo diabo estão dizendo: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Mostra que tu é filho de Deus, desce daí. Entenda uma coisa: as afrontas vêm para fazer você descer. As afrontas vêm para fazer você cair. As afrontas vêm para fazer você desistir do teu caminho, para desistir do teu propósito, para desistir daquilo no que você está focado para fazer. Tudo o que eles queriam fazer era desafiar Jesus para que ele descesse da cruz, para que ele descesse do propósito, para que ele caísse. O que as pessoas querem que você faça? Caia. Caia no pecado, caia na mentira, caia na prostituição, caia no vício, caia no adultério. Caia, saia, se esculhambe logo de vez. É assim que eles querem. É por isso que fica mexendo contigo. Principalmente o inimigo das nossas almas, que sabe que o que Deus tem preparado para você está bem perto de chegar. E aí quer te tirar desse foco. Se tu és filho de Deus, desce daí. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Só que sabe, posso te contar um negócio? Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus não precisa provar que é filho de Deus, porque ele é filho de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Espera aí. Tem 2 pessoas que você precisa se preocupar em querer agradar. Eu já ouvi uma frase e eu concordo com ela. O segredo do sucesso eu ainda não sei, porque senão nós já tínhamos sucesso. Mas o segredo do fracasso eu sei. É querer agradar todo mundo ou querer provar as coisas para as pessoas. Fracassa todo mundo que quer agradar os outros. Fracassa todo mundo que quer agradar as pessoas fracassam. Todo mundo que quer provar algo para alguém fracassa. Porque se você quiser provar algo para mim, você vai desaprovar, alguém vai te desaprovar. E assim você fica numa corrida que você não consegue resolver. Você não consegue. Se você me agrada, você desagrada o diácono Danilo. Não, agora eu vou agradar o diácono Danilo, aí desagrada o bispo. Agora eu vou agradar fulano. Seja você mesmo, seja quem você é verdadeiro. Não queira ficar agradando ninguém não, seja quem você é com Deus.
Duas pessoas precisam saber quem você é. Fala comigo, a primeira é Deus. Deus precisa. É a única pessoa que você tem que se preocupar. Deus sabe quem você é de verdade? Bispo, Deus sabe. Então pronto. O resto é resto. Desculpa a forma chula de falar. Se Deus sabe quem você é de verdade, não se preocupe com ninguém, não se preocupe com os outros. E a segunda pessoa que tem que saber quem você é de verdade, você. Porque tem gente que tem uma crise existencial, não sabe por que veio, não sabe por que está aqui, não sabe qual é o propósito da sua vida, não sabe por que nasceu, não sabe por que enfrenta a luta, não sabe de nada. Então procure agradar a Deus. Só isso. Se Deus sabe quem você é e você também sabe quem você é, não se preocupe com os demais. Não se preocupe com as afrontas, porque as afrontas vêm para tentar te derrubar, as afrontas vêm para poder te tirar do propósito, as afrontas vêm para poder fazer você fracassar. E eu posso te dizer uma coisa, eu vim nessa noite só para dizer uma coisa para você: você não vai fracassar, você não vai sair do propósito, você não vai cair. Quem vai cair são as afrontas contra você. Elas sim vão cair. Você sabe como é que é o negócio? Você sabe... Deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa. Porque as afrontas sempre acontecerão, sempre virão. Sempre vai acontecer. Olha o tanto de afronta escrita aqui. Fora as outras que vieram depois que você escreveu. O que vier de afronta pode escrever em novas cartas e traga nos domingos. Porque essas aqui já caíram por terra, mas outras vieram. Escreva. Porque as afrontas não vão te derrubar. Muito pelo contrário. Quem vai cair por terra são elas. Elas vão cair. Elas vão ser destruídas. Elas serão pisadas. E no final do propósito serão queimadas. Estão te queimando, estão querendo te pisar. Mas quem vai ser pisado, quem vai ser queimado são as afrontas para a glória do Deus vivo. Vai ficar no chão tudo aquilo que se levantar contra você. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa disso. Amém? Veja só o seguinte. Imagina, se Jesus tivesse descido da cruz, ele teria saído do propósito. Se você sair do teu propósito, você vai dizer que o inimigo é mais forte do que o teu Deus. E ele não é. Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Ele poderia ter descido, mas ele ficou. Havia um propósito. E qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Fazer a vontade dele. É minha salvação. Posso te dizer uma coisa? Eu acredito que você vai ser muito próspero. Quem é que acredita? Eu acredito. Eu acredito que talvez você seja uma das pessoas mais ricas dessa cidade. Mas posso te dizer uma coisa? Isso não é nada. Isso não é nada. É ruim ser rico? Não. Dinheiro não compra felicidade, mas é bom ficar triste em Paris, né? Não é não? Dinheiro não resolve problema nenhum, não. É o que dizem. Mas tem muita gente que está com problema por falta do dinheiro. Então não tem. Só que precisa entender uma coisa. Riqueza, prosperidade, bens, carros, casas, apartamentos, sítios, tudo isso Deus pode te dar, se Ele quiser. Se Ele quiser. Agora tem algo que é muito mais importante do que isso. É a tua salvação. É a tua vida para com Deus. É maior do que sítio, é maior do que igreja, é maior do que religião, é maior do que prosperidade, é maior até do que a saúde. Dizem que não existe nada melhor do que saúde, existe a salvação. Porque essa vida ela é passageira, uma hora ela acaba. Mas a minha vida com Deus há a possibilidade de uma vida eterna, e é para ela que eu quero ir. É para lá que eu quero ir, é com ela que eu quero estar, é com Ele que eu quero permanecer. E para que eu permaneça firme e tenha uma vida eterna, eu preciso estar bem com Deus. Não bem com pessoas. É bom que você consiga ser bem com pessoas, mas se as pessoas não querem ficar bem contigo, não se preocupe. Não perca uma noite de sono por causa de ninguém. Não perca. Perca a noite de sono com temor de desagradar a Deus. Porque as pessoas são falhas. Você faz 99, se você não fizer 100, você é ruim, você não presta, você não vale nada.
Deus é diferente. Você faz 99 coisas erradas, mas quando você toma uma decisão certa de entregar a vida para Jesus, ele esquece das 99 coisas erradas e leva em consideração a última atitude que você fez, que é do arrependimento. Ele esquece, tanto que ele fala que lança o teu pecado, os teus erros no mar do esquecimento. As pessoas não esquecem. Aí está indo para a igreja. Tá. Meu Deus do céu, fez coisa errada a vida toda e agora está indo para a igreja, para ser santo. Vê como as pessoas lembram do que você fez no passado. Satanás vai chegar para Jesus e vai dizer assim: esse não pode ser salvo. Por quê? Porque mentiu, roubou, matou, enganou, fez coisas erradas. Aí Jesus olha e vai dizer assim: mas ele entregou a vida para mim, ele viveu uma vida de retidão. Ah, mas isso foi no último segundo da vida dele, não importa. Ele pode fazer 99 coisas erradas, mas se ele tomar a atitude certa, nem que seja no final da vida, essa alma é minha e ela vai ser salva. Mas ele errou, olha o que ele fez, eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eu lancei todos os erros, todos os pecados no mar do esquecimento. Eu não consigo mais lembrar. Esse é o Deus que nós servimos. Ah, mas eu não concordo. Fazer o quê? Quem concorda ou não concorda, fazer o quê? Essa é a realidade. É por isso que nós não somos Deus. Porque nós não sabemos julgar, nós não sabemos avaliar. Nós só sabemos condenar. Verdade ou não é? Mas ele escolheu trazer a salvação, que é a coisa mais importante que cada um de nós aqui podemos ter. Havia um propósito maior do que responder aos seus afrontadores. Você não pode perder tempo respondendo àqueles que te afrontam. Deixa eu te dizer uma coisa para eu encerrar essa mensagem. Nem toda afronta ela precisa ser respondida. Não. Nem toda afronta precisa ser respondida. Algumas afrontas precisam apenas encontrar alguém decidido a permanecer no propósito. Simples. Eu não preciso responder, eu preciso permanecer firme. Eu tenho pessoas que estão participando da campanha pela internet, porque não moram aqui. Eu tenho um espírita que escreveu uma carta de afronta e foi comentar lá com um grupo deles, está se metendo com cor de crente. Ele falou: e agora, o que é que eu faço? Falei assim: a gente não está falando de religião não, meu filho, a gente está falando da fé e das afrontas. Se fosse religião, não estava nem aceitando que você mandasse a carta de afronta para cá. Você não vai vir para a igreja? Eu não estou preocupado se você é da nossa igreja. Eu estou preocupado que as tuas afrontas caiam por terra. Se ele vai se converter ou não, se vai procurar um outro meio ou não, isso é a particularidade de cada uma das pessoas. Uma coisa eu sei: Jesus, ele não me deu uma ordem para pregar a casa de oração a adoradores do reino. Ele disse: ide e pregai o evangelho. E é o que nós fazemos. Se você ouve o evangelho vindo aqui na igreja, glória a Deus por isso. Nos assistindo pela Coar TV, glória a Deus por isso. Se essas mensagens chegam no celular, glória a Deus por isso. A palavra está sendo pregada. O trabalho está sendo feito. E sabe qual é o mais importante? As afrontas estão caindo por terra. Feche os teus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos. Ele não desceu da cruz. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Ele venceu as afrontas. E eu tenho certeza que você também vai vencer. Agora entenda o seguinte: quando eu digo que você vai vencer, eu não estou dizendo que você não terá aflições. Jesus, ele vai dizer: olha, no mundo vocês terão aflições, claro, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou dizendo que mesmo com as aflições e com as afrontas, se você permanecer firme no propósito, você vai vencer. O inimigo, as pessoas afrontavam Jesus para que ele descesse da cruz. Ele não desceu, ele não caiu. Assim também será com você. Você não vai descer, você não vai cair. Você que me acompanha pela Coar TV, que Deus abençoe a sua vida de uma forma gloriosa e poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui na casa de